Muito bom dia, povo de Deus abençoado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Demoramos, mas chegamos. Glória a Deus por tudo, né? Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Olha, nós aqui na nossa caminhada, nossa jornada, no início do dia, buscando um pouco mais da palavra de Deus, né? Andando junto com os irmãos. A palavra declara que quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. E quando nós sentamos na mesa, em comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e queremos aprender um pouco mais da palavra, né? E como é que se aprende a palavra? Meditando nela, né? Foi o que o Senhor, ele declarou a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Amém? Então Deus colocou no meu coração 5 horas da manhã, não importasse se há 1, 2, 10, se há uma multidão, mas que nós estivéssemos aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus. E aí nós vamos juntos, aqui o sertão de Sergipe, né? Pessoal de Socorro, de Aracaju também, pessoal de todos os lugares, até fora, né? Alguns assistem depois, alguns não, eu quero assistir logo de manhã cedo e depois partir para o trabalho, partiu para a escola, né? Cada um para os seus afazeres, mas, né? Meditando juntos, e onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em nome do Senhor Jesus, e o próprio Deus está presente. Amém? Para nos abrir os olhos, para nos abençoar, entregar uma chave. Então, de segunda a sexta, nós estamos por aqui, né? Salvo algum dia que tem alguma impossibilidade. Hoje quase seria esse dia, mas, né? A gente olha assim, não, vamos lá que o Senhor é comigo. O Senhor é conosco. Então, vamos embora. Vamos lá, junto com os irmãos, nesse compromisso da fé. Ontem eu tive que ir em Aracaju providenciar algumas coisas e voltei no mesmo dia, e é um pouco cansativo, né? De Aracaju para Glória, né? Então que são 3 horas de viagem, então 3 ida e 3 volta. Para mim, né? Fica um pouco cansativo. Mas estamos aqui. Estamos de pé. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para Êxodo. Você que já chegou, se assente, abra sua Bíblia, né? Porque o Senhor é bom. E o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Aleluia. Vamos aqui. E ontem também eu estava lendo aqui a apostila da grade, um curso que nós temos, né? Aqui da nossa igreja. E no início eu estava bem cansada. Eu falei assim, não, eu vou dormir logo. Mas aí estudando estava ficando tão bom. Quando eu olhei, meu Deus, vou dormir. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a carne, ela é fraca, né? O espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Mas Deus fortalece. Amém? Então, você que já chegou, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu cumprimento todo mundo de vez. Vamos lá para a gente não perder mais tempo. Porque tempo é vida, né? E dinheiro também, mas ele é mais vida. Êxodo capítulo 3, nós vamos continuar aqui a partir do versículo 6, né? Lembra que Moisés, né, já está em outro contexto, já tem família, estava com o sogro Jetro e estava lá em Midian. E o que aconteceu, né? Chegou a hora
do plano de Deus na vida de Moisés prosseguir, né? E Deus estava chamando a atenção, né? Chamando a atenção de Moisés. Versículo 6 de Êxodo, capítulo 3, diz assim, olha, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, quando aquela sarça que não se consumia, né? Era forte a presença de Deus. E quando chamou o nome dele e se apresentou, ele, né, automaticamente, ele se curvou, ele temeu, como é que eu vou olhar para a presença, né? Eu vou olhar para o Senhor, né? E com certeza foi um momento, assim, né? Um momento maravilhoso. É aquele momento, irmãos, né? Do nosso encontro com Deus. Quem tem encontro com Deus de verdade, a pessoa fica ali, né? Ela não tem força nela mesma. Ela quer se dobrar diante dele, né? Diante da majestade do Senhor. E assim estava Moisés. E ainda mais Deus falando, se apresentando para ele. No versículo 7 diz, olha, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, veja, irmãos, nada passa desapercebido do Senhor. O povo de Israel estava por muito tempo, né? Lembra que era um outro faraó, né? E esse era o filho, né? Já era outro sucessor. É o filho do faraó que perseguia, o filho daquele que perseguiu Moisés, né? Então, que tinha muito medo, na realidade, a perseguição, quando uma pessoa, ela te persegue, seja em qualquer lugar, às vezes você entra num trabalho, eu passei por isso, principalmente no início da minha conversão, eu estava no trabalho, então aconteceu dessa mesma forma, né? Uma pessoa se levantou querendo me perseguir ali naquele trabalho, e eu ficava assim, meu Deus, nem conheço essa moça, não sei de onde vem, e por que isso? E aí quando você medita na palavra do Senhor, você entende, eita, a nossa luta, né, é espiritual, né? O espírito das trevas que está dominando aquela pessoa, ela quer te destruir antes mesmo que você entenda o poder de Deus que está em você. Então, o próprio Deus, ele estava ouvindo e vendo o sofrimento do povo de Deus lá no Egito, porque eles estavam como escravos, e o novo terceiro, né, o novo faraó, estava realmente colocando muito mais jugo, muito mais peso, né, em cima do povo de Deus. No versículo 8 diz aqui, olha, portanto, de si o próprio Deus, ele julga e ele luta as nossas causas, né? Então ele disse aqui a Moisés, portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, eles vão sair daquela terra, né? Então eles passaram um tempo, mas foi muito tempo, irmãos, né? Ali naquela terra, como escravos, e ele falou assim, olha, e eles vão subir daquela terra para a terra, uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Ele estava falando assim, olha, eles vão subir uma terra que eu preparei, uma terra que mana leite e mel, aqui pro sertão, né? Pro sertão sergipano, né? Que mana muito leite aqui. Mas ele também falou, né? E lá tem inimigos.
mas só que eu farei eles subirem. Ele diz aqui, versículo 9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, olha só, ele estava escalando o Moisés. O Moisés nasceu com propósito. Você nasceu com um propósito para Deus. Eu nasci com um propósito para Deus. Amém? Nós nascemos com um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Nós não nascemos aqui em vão, não. Nós não nascemos aqui para estar, né? Ah, não, eu nasci para curtir a vida, para viajar, para passear, não. Tem um tempo determinado que Jesus entra na nossa vida e Ele mostra o propósito que Ele tem, que Ele quer. Amém? E assim ele estava. Então, ele viu o sofrimento, ele ouviu o clamor, né? Ou seja, então, alguns, né, uma parte daquele povo clamava a Deus porque a opressão era grande, né? O jugo era grande. Então, chegou aos ouvidos do Senhor e ele mesmo, né? Ele veio guerrear e escolheu o Moisés para ser o representante dele ali. Então ele diz, olha, vem agora, versículo 10, vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó, para que os tire, né, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Muito forte, né? Então, eu escolhi você, né, para que você vá adiante, né, do grandioso lá, do Faraó, e você vai tirar o meu povo lá do Egito, da servidão. Versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Né? Então, na mesma hora, Moisés, nossa, quem sou eu? Como é que eu vou fazer isso? Que eu vou diante de Faraó. Ele não estava entendendo nada, como muita gente não entende. Então, no versículo 12, Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Versículo a seguir. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, né? O eu sou me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome, né, eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer aí um aleluia? Você escreve aí, ó, glória a Deus, aleluia. Irmãos, o próprio Deus, né, se revelou aqui a Moisés. E você vai diante do meu povo e você vai dizer que o eu sou, te enviou lá. O eu sou está no meio dessa peleja. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do seu pai, né, dos seus pais, né? Abraão, Isaque, Jacó,
né? Então, o eu sou se levantou do seu alto trono para libertar o meu povo do meio da servidão. Sabe, esse eu sou, um dia ele se revelou através de Jesus Cristo na sua vida. Uma pregação. Um dia que você deu ouvidos à palavra de Deus. Um dia que você ligou o rádio, um dia que você aceitou aquele folheto e deu aquela vontade de ir para a igreja, um dia que alguém ministrou ali a palavra. Sabe quem estava falando ali com você? O próprio eu sou, o próprio Jesus, né? Ele veio tirar, né, a pessoa daquela servidão, daquele caminho que estava matando, roubando e destruindo. João 10:10, não é isso? Né? O nosso inimigo, ele veio para o quê? Matar, roubar e o quê? E destruir. E o que Jesus disse? E eu vim, né? Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Amém? Como é que estava o povo de Israel? Escravo. Eles estavam subjugados. Eles não tinham, né? Eles não tinham poder nem para se alimentar, só para trabalhar, só para fazer aquilo que, né, o faraó estava determinando. O que é que o faraó ele estava determinando sobre a sua vida? O que é que o faraó está determinando sobre a sua vida? Que você disse que não tem jeito. Que não tem jeito, a minha vida é assim. A minha vida, isso é herança, né? Herança maldita que eu recebi, né? De ser uma pessoa miserável, de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa que não tem autonomia, aonde o inimigo de nossas almas colocou a pata imunda dele e a pessoa está lá subjugada no vício, nos caminhos errados e errantes, achando que lá não tem jeito. Mas eu estou aqui para dizer a você, por isso que nós estamos aqui, irmãos. E tem uns que parece que não tiveram força. Ai, meu Deus, acordar todo de segunda a sexta, 5 da manhã. É só para os valentes mesmo, é só para quem quer entender mais um pouquinho. Só para quem, poxa, eu não tenho força de ler sozinho, eu pelo menos vou me esforçar para ler, para estar, né, ali meditando na palavra de manhã cedo. Porque o próprio Deus, o próprio eu sou, em nome do Senhor Jesus, Ele quer tirar você, né, desse cativeiro, da doença, né, das drogas, aonde o inimigo está colocando o jugo, a pata imunda, dizendo você não vai conseguir, você não vai vencer, sua família toda vai ser destruída, sua descendência vai ser toda destruída. Essa é a mensagem do diabo. E como é que ele manda essa mensagem? Escravizando, irmãos. É a pessoa que bebe a noite toda, bebe de segunda, de domingo a domingo. E ela acha que para ela acabou. É a pessoa que fuma. É a pessoa que as portas estão, né, travadas, fechadas. É a pessoa que está endividada. É a pessoa que ela está viciada em algum vício, né? E hoje nós vemos aí as pessoas sendo enganadas, né? O inimigo entra através, por exemplo, desses jogos eletrônicos, né, que prometem dinheiro fácil. Irmão, nada é fácil nessa vida. Coloque isso na sua cabeça. O que vem fácil não é de Deus. Amém? Por quê? Porque quando Deus ele vai nos abençoando, Ele já nos limpou, irmãos. Nós vemos a glória dEle. E é fácil ver a glória de Deus? É fácil? Fosse fácil, tinha 1 milhão de pessoas aqui, 5 da manhã, vai ter ainda, em nome de Jesus, lendo a Bíblia.
né? Mas se fosse só para irmãos, todos os dias eu vou estar aqui para profetizar sobre a sua vida, para te dizer o que vai acontecer amanhã, para fazer uma oração. Não, irmãos. Primeiro a gente vai arando aqui a terra, vai limpando, Deus vai falando, Deus vai mostrando, vai fazendo a gente enxergar, porque quando você vai lendo a palavra de Deus, Ele vai fazendo você enxergar aquele espelho. Eita, meu Deus, eu tenho que corrigir nisso. Eita, meu Deus, eu não estava vendo direito, não estava enxergando direito. E aí a palavra de Deus é como uma sarça, minha irmã, ela não se consome, ela começa a queimar e deixa queimar, deixa queimar, amém? Então, porque está queimando todo o erro dentro de nós, está nos acertando, nos aprumando, nos preparando para uma jornada que Ele escreveu, jornada de fé, uma jornada de bênção, uma jornada de vitória. Amém? Então não é muito fácil, não. Por quê? Porque você tem que se submeter. Eu e você, não é só você não. Eu e você temos que nos submeter à obediência, né? À palavra dele. Então, o Moisés aqui, ele tinha que se submeter. Ele estava numa vida boa, né? Cuidando lá dos animais do sogro dele, né? Constituiu o casamento, estava lá já com seus 2 filhos, né? Então, para ele estava bem cômodo, mas Deus tinha preparado ele para enfrentar uma grande batalha. Amém? Deus está me ensinando a ser forte. É dessa forma. Então, voltando lá para a gente prosseguir. No versículo 16, né? 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel, os mais velhos, né? E dizes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. 17. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir. Eu vou fazer, né? Subir da aflição do Egito, a terra do cananeu e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e do Eveu e dos jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, a uma terra prometida. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e diz-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Então, o que Deus estava dizendo aqui para ele? Estava dando toda a estratégia, né? Você vai... Porque ele questionou: como é que eu vou chegar do nada, vou falar assim: olha, o Deus dos vossos pais, né? O Deus Todo-Poderoso, ele falou comigo. Aí ele falou assim: não, você vai primeiro aos anciões, que são os mais velhos, vai se revelar a eles, vai falar o que eu estou aqui te orientando, e com eles, né, você vai se apresentar, e depois você vai se apresentar diante de Faraó, do rei do Egito. Mas ele estava dizendo aqui: olha, você vai dizer isso, isso e isso, mas não pense que vai ser fácil, não.
Não vai ser fácil, não. Irmãos, Deus, Ele sempre mostra pra gente que não vai ser fácil, mas Ele já determinou, né? Ele já determinou, Ele já mostrou para você o que vai fazer, mas Ele precisa que você se coloque. Ele diz, olha, o rei do Egito, nem com mão forte ele vai aceitar logo de início, né? Então ele estava o quê? Preparando o Moisés para uma peleja. Irmão, ele nos prepara. Ele nos prepara. Deus, ele mostra para você, por exemplo, que você vai adquirir aquela casa, né? Você vai comprar, você fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou comprar isso? Tal. Aí ele manda você se apresentar para a pessoa certa e vai lá e olhar o terreno, arará. Só que aí quando você, tá bom, Deus, eu aceito, eu vou tomar posse disso aqui. Aí vem a peleja, ele diz, mas vai ter uma pelejazinha. Você vai enfrentar isso, isso, isso e isso. Mas eu já te dei essa terra. Amém? Você vai... Isso em qualquer área da nossa vida. Né? A gente olha assim, meu Deus, mas não foi Deus que me deu. Por que essa batalha? Meu irmão, consulte a Deus. Porque Ele sempre vai mostrar pra gente. Glória a Deus. Então, ele diz aqui, olha, ele não vai deixar você sair fácil, o meu povo sair fácil de lá, não. Né? E nem era para ser fácil mesmo, irmãos. Por quê? Porque quando nós lutamos com a peleja, né? Numa peleja e Deus está ali, você conhece o poder de Deus. E os seus inimigos também ficam conhecendo o poder de Deus. Então, no versículo 20, porque eu estenderei a minha mão, né? E ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, com todo o meu poder, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Então, ia haver uma peleja, um enfrentamento. Eles iam enfrentar uma muralha espiritual, um impedimento. E eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Olha, trabalharam como escravo, né? Mas vocês não vão sair de lá de mão vazia, não. Né? Não vão sair de lá, né, de qualquer maneira, não. E ele disse aqui, olha, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e depositarei, né? Despojareis ao Egito. Então era uma espécie de recompensa pelos anos que... recompensa, pagamento pelos anos que eles trabalharam como escravo. Então entenda, entenda, sabe? Quando Jesus entrou na nossa vida, entrou na sua vida, né? E você, meu Deus, trabalhei como escravo, fiz tanta coisa, as coisas estavam tudo embolado na vida. Irmãos, Deus, Ele mostra aqui que Ele vai aprumar, enfrentar os seus inimigos e ainda vai prosperar você. Você não vai sair dessa peleja. Por quê? Porque o meu nome vai ser glorificado. Né? Os seus inimigos vão dizer, como assim? Como é que isso pode acontecer? Por quê, irmãos? Porque é o próprio eu sou, em nome de Jesus. É o próprio Deus que faz a obra. Amém? Então, o Moisés, ele foi escolhido para esta missão, que não seria fácil. Você foi escolhido, irmãos, né?
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, sobre você está a bênção, sobre Moisés estava a bênção, a responsabilidade. E quando você se posiciona diante de Deus, né? Deus ele vai mostrar que não vai ser fácil, alguns filhos não vão ser fáceis, né? Algumas parentelas não vão ser fáceis, você vai ter um enfrentamento, mas só que ele disse o quê? E será salvo tu e a tua casa. O que ele estava dizendo a Moisés? Eu vou tirar vocês de lá. Vai ter enfrentamento, mas não vai ser de qualquer jeito. Eles vão ver as maravilhas que eu vou fazer. Eles temerão, eles verão que só um Deus Todo-Poderoso pode fazer o que ninguém pode. Às vezes, irmãos, a pessoa ela tenta, né? Hoje o inimigo, é porque ele vai mudando de tática, né? Então, algum tempo atrás, eu sempre percebi que eu nasci na geração onde o cigarro era um dominante, era uma droga passiva, legalizada, dominante, né? A outra droga, né, que estão aí querendo liberar e dizem que tem um fundo medicinal, né? Então a outra droga era, né, era assim, quem usava escondidíssimo. A gente conhecia assim por conta assim do cheiro quando você passava ali, mas as pessoas se escondiam, né? Iam para um lugar escuro para ninguém ver. Hoje, meu Deus do céu, baforam no seu nariz. Mas o cigarro, ele era liberal, então muita gente, né? Era um glamour fumar, era um glamour, né? Tinha até tinha para quem é aí mais adulto, tinha aquela propaganda, né? Hollywood, o sabor da sua liberdade. Então, colocava aquelas mulheres bonitas, aqueles homens bonitos, cavalgando, né? Porque cavalgar é o tipo de... é uma demonstração de liberdade, então se remetia a quem fumava. Quem fumava ia viver aquilo ali. Então, há alguns anos atrás, muita gente fumava. Você via bituca de cigarro em tudo quanto é lugar. Você já reparou? Você não vê isso mais? É um ou outro que está amarrado ali ainda. Mas Deus libertou, né? Mas aí o inimigo criou outras maneiras de viciar, de prender, de manter escravo, né? De manter o poder destrutivo. Mas sabe, irmãos, quando se dá lugar a Deus, quando se deixa Jesus entrar, né? E a pessoa, sabe, que fumava, tentava de todas as formas, né? Alguém conhece aí, né? A pessoa tentava de todas as formas. A pessoa usava bala, não, vou usar bala. Usa bala de hortelã, a pessoa comprava um saco de bala de hortelã e ficava o dia todo, né? Bota cravo, ficava lá mastigando lá o cravo, né? Para ver se conseguia se livrar daquela desgraça. Tinha gente que fala assim, não, você faz o seguinte, você pega o saquinho, pega a cenoura e faz do tamanho, né? Do tamanho, e pega várias cenouras. Deu vontade, você fica lá comendo cenoura crua. Irmão, tinha tanta... Mas a pessoa não conseguia, fazia, tentava fazer. Mas quando Jesus entra, quando Deus entra, Deus bota a pata dele, né? O poder dele. Não, pata quem tem o diabo. Bota o poder dele ali e fala, sai de ré. Porque a partir de hoje, esse não usa mais, esse não bebe mais, esse não joga mais, esse não se destrói mais, esse... Quando Jesus entra, quando o poder de Deus entra, Deus escreveu uma história.
Amém? Mas ele diz que para que a família, né, ela esteja debaixo dessa bênção, você tem que não somente crer e deixar Deus fazer a obra, instruir como você deve fazer. E ele diz que em alguns casos não vão ser muito fáceis, mas se você crer, se você se levantar, ele está dizendo isso a Moisés, você vai se levantar, você vai para essa peleja, eu serei contigo e o meu povo vai sair daquele lugar com sinais, com maravilhas, para que todos vejam que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Amém? O Deus de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos terminar aqui. E é esse Deus, irmãos, é esse Deus que quer, né, se revelar a você. É esse Deus que... Porque tem gente, às vezes, que ele tá na igreja, mas ele ainda é escravo. Ele é escravo de alguns hábitos que ele aprendeu no Egito. Então ele acha que ainda não tem força. Que um dia Deus vai tirar, um dia Deus vai fazer. Irmãos, Deus é Deus de obras completas. Ele começou, ele vai terminar em nome de Jesus. Amém? Amanhã a gente vai partir aqui para o capítulo 4. Mas nesse capítulo 3, nós entendemos a chamada de Abraão, ou a chamada de Moisés. Abraão já passou. A chamada de Moisés, muito forte. Era um povo muito numeroso. Tua família é uma família numerosa. A minha família é uma família numerosa. Amém? Mas Deus te escolheu, pequenininho, né? Para se levantar e entender o poder de Deus e viver na presença dele. Glória a Deus. Viva na presença de Deus. Creia que Deus é contigo. Faça aquilo que Deus ele vai te mostrando. Porque milagre quem faz é o Senhor. Maravilhas quem faz é o Senhor. Aquilo que o inimigo disse, não, né, não tem jeito. Não tem jeito para o diabo. Porque para Deus, né, tudo nós podemos nele que nos fortalece. Muito forte. Amém, irmãos? Você está entendendo? Diga amém aí, você que entendeu. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, diga amém, diga amém, que nós vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão Roberto, irmã Senira, irmã Silvânia, Lica, Ademir, Maxilene, Nidinha, irmã Maria. Amém, irmãos, amém, 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 amém. Irmã Roseane, irmão Almir, amém, 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 amém. Vamos orar, irmãos, né? Porque Deus já falou conosco, Deus já mostrou para você. Ah, pastora, parece impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém? É desse jeito, irmãos, né? Então era um chamado muito grande e um povo muito precioso. Nós somos um povo precioso, tão precioso que Jesus pagou o preço de sangue. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que chamada grandiosa de Moisés, porque ele iria dar com dois povos. Primeiro, com o rei, com o faraó, o rei do Egito.
e depois com o próprio povo de Israel. Um povo descrente, um povo que estava como escravo, que clamava por libertação. Mas quando o Deus Todo-Poderoso desceu para defendê-los, eles ainda não estavam entendendo. Então, por isso era necessário que eles saíssem de lá com sinais, com maravilhas, e eles não sairiam de mãos vazias. Deus revelou tudo isso a Moisés. E eu creio, meu Pai, que o Senhor já revelou, Pai, a cada pessoa que está aqui assistindo esta live, as que vão assistir posteriormente, que Ele tem obras grandiosas para a família deles, para libertar aquele que parece que não tem jeito, mas meu irmão, entenda, é o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que está te dizendo que eu vou transformar, que eu vou libertar, que eu vou salvar, que eu vou dar nova vida. E essa vida vai ser com abundância e com provisão, porque Deus é um Deus de obras completas. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o entendimento, Senhor, do teu povo, para levantar, para marchar diante da tua presença, diante do teu comando, porque contigo nós somos mais que vencedores. Abençoa o dia de hoje, Pai, o nosso dia, nos orienta em cada detalhe, Senhor. E eu creio, Senhor, aonde há um impedimento, o Senhor mostrou que haveria impedimento, mas que todos esses impedimentos, eles caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Porque maior é o que está prometendo, é o que está conosco, o braço forte do Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, abre a visão, abre os ouvidos, dá entendimento, discernimento e dá mais vontade, Senhor, de meditar na Tua palavra e visão para ver a vitória, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, abençoo a tua casa, abençoo tudo que tem o teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmã Elizabeth. Amém, tia Neide. Amém e amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Muito forte, né? A vontade dá de continuar aqui, mas é muito breve, porque cada um vai levantar, né? E vai para as suas pelejas. Daqui a pouquinho, 6 horas, eu estou vai ter uma vigília sexta-feira aqui em Glória, né? Nossa primeira vigília, porque tudo se vence com a caça de demônios, que só sai com jejum e oração. E nós começamos agora, né? Uma parte espiritual, uma parte de batalha junto com o povo, né? E tem gente até de fora que vem nessa vigília. Então nós estamos numa preparação de 5 dias, começamos ontem. Então nós, por 7 vezes, nós estamos em oração. 6 da manhã, uma oração breve, 10 minutos, para que, da mesma forma que as muralhas de Jericó, né? Deus tinha dado Jericó para Israel, mas as muralhas, o impedimento tinha que cair, não é isso? E caiu com o poder de quem? O poder de Deus. Então, aquilo que está impedindo você de tomar posse das bênçãos, né? Nós estamos orando. 6 da manhã, já, 10 horas, 10 horas da manhã, 12, às 14 horas, às 16, às 18 e a última às 22 horas. Provavelmente hoje eu faço, ontem eu fiz às 22 horas, eu fiz uma live breve, só de oração. Entrei 10 minutos e saí. Só dei um versículo e orei em cima e terminamos, né? Às 22 horas, tá bom? Seja conosco. Deus abençoe. Fique com Deus. Fique, né, nesta unção poderosa
Deus te chamou para esse comando e é para pelejar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.